Nunca acreditei nessas coisas. Portas se abrindo sozinhas? Sempre achei que era exagero. Eu, Clara, sou prática, alguém que sempre buscou explicações lógicas. A mudança para a nova casa com minha irmã, Isabela, era para ser um novo começo. Nossa mãe havia falecido recentemente e precisávamos de um recomeço longe de tudo. A casa era antiga, sim, mas para mim era apenas isso. Isabela, mais sensível, parecia desconfortável desde o início, especialmente com o armário no quarto dela. Um móvel antigo, imponente, com uma presença perturbadora. Algo naquele armário não estava certo, mas ignorei, focada nas coisas mais práticas da mudança. No entanto, quando as portas começaram a se abrir sozinhas, o que antes era ceticismo se transformou em desconforto. De início, pensei que fosse uma questão de vento ou fechaduras frouxas, algo que eu poderia consertar. Mas à medida que os dias passavam, percebi que havia algo muito mais profundo e sinistro envolvendo aquele armário. As portas do armário no quarto de Isabela se abriam e fechavam sozinhas, como se fossem manipuladas por uma força invisível. O que começou como uma curiosidade logo se transformou em terror. O armário guardava segredos que jamais poderíamos imaginar, e quanto mais nos aproximávamos da verdade, mais claro ficava que algo estava à espreita. Algo que desejava ser libertado. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram em noites silenciosas. Ouvi os rangidos no piso de madeira e as portas dos quartos se mexendo suavemente. Pensei que eram as correntes de ar passando pela casa. Mas logo percebi que não havia vento. A casa parecia estar se ajustando a nós, como se nos observasse. Ao mesmo tempo, Isabela se tornava cada vez mais apática, passando horas trancada em seu quarto. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que ouvia sussurros vindos de dentro do armário. Aquela declaração me causou um arrepio, mas ainda assim, tentei ignorar. Era só um armário, afinal, certo? Até que os pesadelos começaram. Isabela acordava gritando, descrevendo um corredor infinito, cheio de portas, e em cada uma delas, aquele armário aparecia. No sonho, ela sentia uma presença sombria a observando, à espreita. Cada pesadelo a deixava mais pálida, mais fraca, como se a própria energia dela estivesse sendo drenada. As portas do armário começaram a ranger à noite. Tentamos trancá-las, mas era inútil. Elas se abriam com um rangido agonizante, como se algo estivesse tentando sair de dentro. O silêncio da casa tornava o som ainda mais sinistro. Isabela começou a evitar o quarto, mas mesmo assim, os pesadelos continuavam, e a sensação de estavam sendo observadas não desaparecia. Desesperada por respostas, desci ao porão da casa, um lugar que sempre evitei por instinto. O cheiro de mofo e a escuridão densa me envolveram. Foi lá que encontrei os diários do antigo morador, um homem chamado Daniel. Ele havia desaparecido misteriosamente há mais de 30 anos. Os diários falavam sobre sua obsessão com o sobrenatural. Daniel acreditava que o armário era um portal para outro mundo. Ele descreveu rituais e sinais que o guiavam, até o último relato, onde mencionava que iria alcançar o outro lado. Ele nunca mais foi visto. Voltei ao quarto de Isabela com essa informação, e quando contei a ela pude ver o terror crescer em seus olhos. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma noite, o armário voltou a se abrir, desta vez com uma força incontrolável. Um vento frio atravessou o quarto e as portas começaram a bater com violência. Corri para fechá-las, mas era como se uma força invisível lutasse contra mim. Quando finalmente consegui, olhei para dentro e vi marcas de arranhões nas paredes internas do armário, profundas e irregulares. Símbolos estranhos estavam gravados no interior, símbolos que coincidentemente correspondiam aos descritos nos diários de Daniel. Os sussurros que Isabela mencionava agora eram audíveis para mim também. Eram vozes, muitas delas, falando em um tom baixo, sombrio, em uma língua que eu não conseguia entender. Estava claro que o armário não era apenas um móvel antigo. Ele era um portal, e algo, ou alguém, estava tentando passar para o nosso lado. Sabíamos que não podíamos continuar vivendo assim.
O armário estava drenando a vida de Isabela, e a sensação de perigo iminente era insuportável. Voltamos ao porão em busca de mais respostas, e entre os diários de Daniel, encontramos o ritual que ele havia tentado realizar. Ele falava de um portal incompleto, um elo entre dois mundos que ainda estava aberto, e o armário era a porta de entrada. Daniel aparentemente havia ficado preso entre os dois mundos, e seu espírito estava tentando escapar. Mas libertá-lo poderia ser muito mais perigoso do que deixá-lo lá. A escolha estava diante de nós: libertar Daniel, arriscando trazer algo ainda pior com ele, ou deixar o portal aberto, com o armário nos assombrando para sempre. Decidimos realizar o ritual inverso descrito nos diários de Daniel. Aquela noite foi um pesadelo vivo. O armário tremeu violentamente, as portas se abriram uma última vez e uma escuridão profunda invadiu o quarto. Sussurros se transformaram em gritos agonizantes, e uma presença opressora preencheu o espaço. O quarto ficou gelado, e as sombras nas paredes pareciam ganhar vida. Empurramos as portas do armário com toda a força que tínhamos, enquanto a energia sombria parecia resistir, quase como se tivesse forma física. O vento uivava, as paredes tremiam, mas então tudo cessou. O armário se fechou com um estalo final, e o silêncio envolveu a casa. O armário não se abriu novamente, por enquanto. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço sussurros. Não sei se é minha mente pregando peças, ou se Daniel está esperando, aguardando a hora certa para retornar.